Olá, ferrenhos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Damas de Ferro. Meu nome é Gustavo Querino e, para parafrasear o Sowell, eu diria que o socialismo tem um histórico de fracasso tão flagrante que apenas o intelectual poderia ignorá-lo. Vocês vão entender o porquê dessa frase mais adiante e daqui a pouco, mas enquanto isso, vou apresentando o Rafael Slantinski, nosso gestor do podcast Damas de Ferro. Tudo bem, Rafael? Como é que você está? Tudo certo, Gui, como você também tá? Cara, eu queria entender também, na verdade, essa parte, né? E parafraseando também o Sol hoje, é uma frase bem legal que ele colocou, né? Da próxima vez que alguns acadêmicos lhe disserem o quão importante é a diversidade, pergunte quantos conservadores existem em seu departamento de sociologia. E eu Já vou espero explicar adiantar. essa frase ao longo do podcast. Muito poucos, ou nenhum, né? Provavelmente. Então, E hoje nós contamos com a presença especial do nosso convidado Luiz Francisco Munaro, professor associado da Universidade Federal de Roraima, possui 2 graduações, uma em História e outra em Jornalismo. Ele é mestre em Jornalismo e doutor em História. Também lidera o grupo de pesquisa Liberalismo e Desenvolvimento na Amazônia. É um pesquisador nato, conhece o ambiente acadêmico como ninguém. Ele vive dentro das universidades e conhece essa parte da intelectualidade, exatamente como ela é, né? Então, bem-vindo, Luiz. Como é que você está? Obrigado, Gustavo, pela apresentação simpática. Estou ótimo, ainda mais diante de tão bem acompanhado aí. Minha frase, ela é uma frase, hoje ela parecerá um clichê, mas foi muito significativa para mim nos tempos de jovem acadêmico, quando eu conheci um pesquisador bigodudo, aliás, extremamente bigodudo, chamado, Perigoso. e perigoso, chamado Friedrich Nietzsche, que me ensinou o sentido da independência intelectual e do cuidado com as manifestações de rebanho, inclusive o socialismo. O que não me mata, me fortalece. Eu acredito profundamente nisso. Uma frase clássica, mas que está sempre viva. Não sei se eu explico logo minha frase, mas ela é muito autoevidente o seu significado. Mas basicamente, dentro das ideias que mais se sobressaem dentro das universidades está o socialismo, né? E nada como citar só para explicar isso, que é um economista, teórico social, foi escritor de diversos livros, inclusive escreveu o livro Os Intelectuais e a Sociedade, que versa bastante sobre isso, denuncia intelectuais, jornalistas, professores, funcionários públicos, não no geral, mas aqueles que utilizam, que compõem a inteligência e que busca moldar o pensamento ou visão de mundo da sociedade sem se importar com as consequências de suas ideias, ou se aquilo é certo ou não, se faz sentido ou não, se é racional ou não, e se está de acordo com a realidade. Então, por isso, parabéns para Sol, deixei minha homenagem a ele aqui. E para o episódio de hoje, os intelectuais socialistas são um ótimo exemplo do tipo de intelectual agido que a gente não quer ter, né? Mas, felizmente, nós temos hoje o melhor tipo de intelectual, que é aquele que constrói conhecimento de verdade, que esclarece melhor conceitos, fenômenos e, quem sabe, vai nos ajudar a sair dessa encruzilhada que impede que novas ideias afloresçam nas universidades e nos espaços públicos também. Então, antes da gente começar, vamos não, vamos diretamente para o intervalo e seguido para no a gente processo começar de todo. verdade. Olá, ferrinhos! Mais um recado inicial e dessa vez o recado é quente. Nós estamos lançando nossos produtos do Damas de Ferro. Se você sempre quis se vestir com as nossas ideias, agora você pode. Estamos com camisetas e canecas exclusivas, com estampas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Tudo isso com a qualidade garantida que a Viés, nossa parceira,
tem. Então, não perca tempo, corra para adquirir presencialmente e com exclusividade na LibertyCon no dia 11 e 12 de novembro, ou só depois em nosso site. Fico por aqui e bom episódio! Então, Luiz, cara, já é muito difícil encontrar um simpatizante das ideias liberais, libertárias, conservadoras na universidade. E, na verdade, até achar alguém que não seja socialista, que seja simpatizante ou declarado, já é um desafio. Mas encontrar um professor que pesquisa sobre essa parte de jornalismo, de humanas e ciências políticas é extraordinário e é algo, uma raridade hoje em dia. A maioria daqueles que tem uma visão mais próxima disso está muito mais focado em suas áreas de estudo, por exemplo. Um pesquisador das áreas da engenharia está focado na pesquisa dele na engenharia, mesmo que tenha essas ideias, né? E não vão compartilhar muito dessas ideias. Tanto porque não é sua área de estudo, como eles não ousam falar sobre isso. Ainda vamos falar bastante sobre esse fenômeno hoje, né? Mas como que um ambiente assim tão inóspito você conheceu as ideias da liberdade? Foi logo na graduação, já existia essa opção? Ou você era getulista, ou você era socialista? Eu creio que a ideia de que a gente está num ambiente com uma preferência ideológica coletivista é algo de comum acordo, todos nós sabemos, né? É normal você estar num grupo de professores, de docentes, seja lá o que for, congresso acadêmico, um grupo de WhatsApp, e se chegar na discussão sobre preferências ideológicas, né, em que logo salta à vista a enorme preferência por ideologias de esquerda, que são vistas não como necessariamente uma explicação mais racional sobre o funcionamento da sociedade, mas como algo mais virtuoso. Quer dizer, eu sou socialista, eu sou esquerdista, o que quer que seja, sou comunista, não porque isso explique melhor a realidade, mas porque isso me dá um senso de importância moral superior e faz com que eu esteja investido de melhores ideias com relação à reorganização da sociedade em direção a essa utopia imaginada. É precisamente aquilo que o Thomas Sowell chamou de intelectuais ungidos. Quando eu entrei na universidade, eu logo deparei com isso. E, evidentemente, isso foi bastante um fator de atração muito grande, né? Como eu costumo dizer, dê para um jovem que está entrando na universidade o Manifesto Comunista para ele ler, e você seguramente vai ter incendiado a cabeça dele, né? E se você não acompanhar essa leitura com alguma bibliografia crítica de fora do comunismo, isso vai ser carregado com ele para o resto da vida, né? Inclusive uma certa noção ungida que ele vai ter de que entende o proletariado, seja lá o que isso significar, representa esse proletariado, e não é impossível que ele vai evocar futuramente a ideia de consciência de classe, né, para te silenciar ou te calar. Mas o que fez eu mudar de rota? Creio que, em primeiro lugar, foi esse contato muito precoce que eu tive com o Friedrich Nietzsche. O Nietzsche foi um patinho feio no seu tempo. Ele é um cara excluído do meio acadêmico, o tipo de escrita dele não era considerado palatável. O meio alemão do século XIX estava inteiramente dominado pelas ideias hegelianas. Não é demais lembrar que Marx é ele mesmo hegeliano, de esquerda. E Nietzsche pensa, não, é preciso colocar a filosofia de volta na vida, né? Inscrevê-la na existência das pessoas, fazer com que ela seja um impulso à criatividade, à invenção, a desenvolver os melhores aspectos do ser humano. O resultado disso não foi bom para ele individualmente, né?
essa ênfase dele na independência intelectual gerou para ele o ostracismo completo no seu tempo. Quando ele saiu para publicar muito animadamente a obra Crepúsculo dos Ídolos, ele vendeu 9, né? Eu ia fazer assim, me lembrei do... É proibido Vendeu... nessa época. E o Ele vendeu companheiro da 9 Poesia pela mãe. Então, quer dizer, ele vendeu 9 exemplares do livro. Isso não desanimou de continuar escrevendo. Depois, evidentemente, ele se tornou um dos maiores fenômenos editoriais, né? E eu aprendi essa ideia, né, com ele. Quer dizer, eu posso ficar excluído e isso não vai ser problema nenhum. Eu não quero ser incluído num ambiente que eu não respeito. Um ambiente que eu acho que as ideias estão equivocadas, são ideias de rebanho, né? Eu não pensava essa coisa do coletivismo, mas eu via como um rebanho, todos pensando ou se sentindo impelidos a pensar a mesma coisa. Então o contato com Nietzsche foi muito, muito importante para mim, mas eu nunca tinha aprendido ou entrado em contato com essas ideias relativas à organização da sociedade, do ponto de vista liberal, ou libertário, ou conservador. As ideias econômicas, ou a economia explicada por autores liberais eu realmente não conhecia, nunca tive acesso no meio acadêmico. E realmente acho muito difícil de encontrar esse tipo de bibliografia, como, por exemplo, Ludwig von Mises ou Friedrich Hayek. Uma só, ela é impossível. Nas bibliotecas de universidades federais ou públicas, né? Deve ser impossível encontrar esse Até tipo hoje. de bibliografia. Ou seja, é a velha ideia da espiral do silêncio. Quer dizer, aquilo que está colocado no silêncio, né, é como se não existisse. Então, muitos acadêmicos jovens, até bem intencionados, curiosos, cheios de vontade de entender a sociedade em que eles estão e que poderiam optar por esse caminho não, da liberdade individual, da liberdade intelectual, não optam por não terem acesso a essas ideias. E os professores deles já aprenderam a fazer as coisas de uma determinada forma, né? E não vão abandonar uma carreira pensando de uma forma para dar chance, né, a verem que estiveram durante 20 ou 30 ou 40 anos equivocados. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque o dano psicológico disso é muito grande. Então eu só fui encontrar esse tipo de bibliografia muito mais tarde, já depois de doutor, num período que eu fiquei longe da universidade, e numas discussões que eu tive lá com o pessoal nas redes sociais, você não tá fazendo nada, você vai pra rede social e fica batendo boca com alguém, né? Quem não faz isso, né? Você entra lá no Twitter, manda alguém tomar no cu, né? Vai Geralmente lá uma no pessoa com Facebook. foto de anime, né? É uma diversão trivial, né? E aí eu bati boca com o pessoal lá do MBL, eu vi que eles estavam falando de argumentos que eu realmente não conhecia. Eu pensei, poxa, eu preciso conhecer isso. Eu preciso conhecer esses autores dos quais esses camaradas estão falando. Comecei pelo Mises, né, que me inseriu nesse ambiente do liberalismo econômico, que rebate de forma clara, utilizando exemplos contemporâneos, muitas falácias coletivistas, e que num texto que é curto, grosso e simples, que é o problema do cálculo econômico numa comunidade socialista, ele esmaga para sempre, de forma definitiva, a ideia de socialismo, né, que os meus pares, aquelas pessoas que estão ao meu redor, defendem com tanto afinco. Então, a questão para mim não se tornou nem mais querer me afastar dos outros e manter minha independência, mas ver que eles estavam profundamente equivocados em tudo e estavam levando esses equívocos para a sala de aula e, ao invés de contribuir com a independência e crescimento intelectual dos alunos, estavam prejudicando eles, né? Criando uma visão de mundo deformada a respeito das coisas. E isso não diz respeito nem especificamente ao camarada ele seguir uma determinada vertente ideológica. Esse não é o problema. O problema é ele não conhecer as outras. Aí que está a grande raiz do problema, que é aquilo de... Como é que diz lá a passagem de Shakespeare? Algo de muito podre no reino das universidades públicas, né? É o fato de não haver
contraponto ou contraposição aberta de ideias que levem de fato os alunos a um grau de reflexão maior a respeito de problemas que o cercam, né? Então ele fica gravemente, do ponto de vista ideológico, com determinadas ideias fixas que se transformam em jargões, e ele não tem mais capacidade de argumentar criticamente quando ele é colocado ou diante de ideias contrárias. Ou seja, ele vai se transformando num analfabeto funcional. Ele grita palavras de ordem, ele usa fascismo, né? Sem saber o que aquilo significa. Ele vê um camarada com uma roupa anarcocapitalista, ele diz extrema direita, ele procura o fascismo, ele acha que um liberal é um fascista, porque não conhece os argumentos liberais, né? Ele acha que liberal é o cara que quer destruir o pobre, como fascista também, ou seja, ele não entende nem uma coisa nem outra. Então a falta de contraponto de ideias e de debate aberto no meio universitário, ela está fazendo com que as universidades públicas se transformem em espaços dogmáticos, ruins e que prejudicam os alunos. E é preciso realmente a gente explorar, nós, né, liberais, conservadores, explorar mais esse espaço não para matar essas tendências que são já hegemônicas, mas para oferecer contrapontos sérios. Uhum. Até, na verdade, Luiz, o que eu achei interessante que você está falando, né? O próprio fascismo em si, pelo que eu tinha pesquisado, né? O criador dele foi o tal do Giovanni Gentili, né? Que nada mais, nada menos que ele seguia também bases hegelianas, né? O conceito do coletivismo, né, é muito forte também no fascismo, né? Ou você está adepto a todas as ideias que estão ali presentes, ou você deve ser excluído, você é um rival, né? A pessoa ela tenta, na verdade, tanto rivalizar essa questão, né, querendo qualquer pessoa diferente, né, proclamar como se fosse fascista, nazista e tudo mais, mas acaba mais buscando uma similaridade do que propriamente um afastamento daquilo, ao meu ver. Bom, Benito Mussolini era um membro do Partido Socialista, ele era o editor de uma revista socialista, né? Toda a formação intelectual dele vem do socialismo. E num momento ou no outro da vida dele, ele cai na real e diz: pô, essa coisa de proletário ela é muito abstrata, e a ideia de um proletário universal ela é impossível de se resolver, porque você tem diferenças dramáticas entre o povo de cada país. Não dá para falar no proletário italiano vai se abraçar com o povo, o proletariado alemão, né? Havendo Uhum. diferenças de tradições gigantescas entre cada um. Portanto, essa ideia do socialismo ela precisa se realizar dentro das fronteiras nacionais. Ou Sim. seja, você tem que mobilizar o povo por meio das suas tradições, por meio do seu orgulho nacional, por meio, enfim, de todos os seus símbolos, né, que geram esse sentimento de pertencimento e concentrá-los todos no Estado. Então o Estado ele passa a ser uma máquina gigantesca que absorve toda a energia nacional e impele a nação para esse futuro glorioso, né? Existe um elemento revolucionário no fascismo e esteticamente futurista, né? Uhum. Então, o que tornaria ele, de fato, hoje mais parecido com a esquerda, mas essa questão é ociosa, né? Acho que não é importante lembrar, entrar nessa discussão. O que é importante é que hoje um direitista, ele rejeita a ideia do Estado fascista, rejeita quase que 100%, enquanto o esquerdista, em geral, ele manifesta simpatias muito grandes. Não só por ideias fascistas, mas principalmente por ideias comunistas, né? Uhum. Inclusive, um comentário que você fez logo no início é sobre a hegemonia, ou não tanta hegemonia, mas o pensamento de um intelectual, de um socialista universitário médio, ser não tanto as minhas ideias são mais corretas em si, nós somos moralmente superiores. O próprio George Orwell já conversava sobre isso, né? Já versava sobre isso. E olha que ele era socialista.
não sei se poderíamos considerá-lo um intelectual ungido, mas ele era jornalista, assim como você, mas diferente de seus pares, ele não estava somente em conformação com o que a União Soviética, que era a fonte de intelectual, política de esquerda da época, mandava, né? E ele falava que o que ele via em seus pares é ele somente mostrando como eles são moralmente superiores. Então eles iam pessoas de classe inferior, dizendo que eram mais simpáticas aos conservadores, por exemplo, e diziam que, ah não, mas você não sabe muito bem o que é que você deve fazer. Eles lá no alto de seu trono intelectual vai falando o que é que a pessoa de uma classe social, de um estrato social inferior deveria pensar ou deveria fazer, né? Isso é muito real. Isso é uma característica dos intelectuais na modernidade. Você tem o movimento iluminista, que é a crítica de tudo quanto existe, e, sobretudo, a crítica com relação a um passado, um arcabouço de tradições herdadas do mundo europeu, principalmente a monarquia, a religião cristã, né, enfim, tradições morais, de uma forma geral, que precisam ser rompidas em direção a essa coisa racionalmente construída, a humanidade racionalmente construída. Essa é a ideia central, por exemplo, de Immanuel Kant, o pai do racionalismo. Mas se você pegar um intelectual radical, e aí a gente já começa a falar numa coisa chamada mentalidade revolucionária, como Jean-Jacques Rousseau, ele, em sua crítica radical à civilização, aos modos urbanos, burgueses, etc, etc, e principalmente a ideia de que o homem ele é naturalmente bom, ele nasce no estado de pureza primitiva, apenas relacionando com a natureza, fazendo aquilo que lhe dá na telha, vivendo num estado de bondade. E essa coisa malvada, essa estrutura maléfica que é a civilização, no caso da civilização dele ocidental, vem para criar uma quantidade gigantesca de desigualdade, de maldade, de hipocrisia, etc, etc, etc. Ou seja, é preciso, evidentemente, criar um estado radicalmente novo de coisas. No primeiro momento, essa recriação da sociedade, ela passa a ser vista como uma tarefa da razão. Quer dizer, agora, racionalmente, a gente vai reconstruir isso. E com Karl Marx, eu acho que né, é o auge dessa mentalidade revolucionária. O Karl Marx ele já não está mais falando de realidade alguma. Né? Ele cria um método de leitura da realidade, que é o materialismo histórico. Esse método ele usa para substituir a própria realidade e para tentar provar que a ideia de uma sociedade sem classes, onde tudo estaria resolvido, que se aproxima de uma escatologia de final de história, vai se resolver de qualquer jeito. Né? Ele diz que está fazendo isso de forma puramente racional, mas ele chamava de científico. Né? O socialismo científico, quer dizer, essa coisa que eu estou imaginando, ela vai se realizar na história. E o papel do intelectual, agora que eu já descobri isso, é ajudar a transformar a sociedade nessa direção. É aí que acontece um fenômeno, começa a acontecer um fenômeno, né, um fenômeno moderno, que o Julien Benda chama de a traição dos intelectuais, le trahison des clercs. Quando os intelectuais substituem a compreensão da realidade ou a devoção à verdade pela tarefa de transformar uma realidade numa direção que eles julgam conhecer muito bem e que a gente sabe que leva sempre, né, para caminhos não muito interessantes. Todo projeto de reordenamento da sociedade que leva a desastres pode pegar em qualquer lugar. Pode pegar desde a China, de Mao, a Venezuela, do Hugo Chávez. Sempre tem um intelectual por trás dizendo que vai dar tudo certo. Né? Sempre um intelectual imbuído dessa concepção ungida de sociedade está ali meio que atiçando e dizendo, vai lá, vai lá, vai lá. Né? Isso, vai acontecer, vai acontecer. Quando dá tudo errado, ele já sumiu, né? Ele já não aparece mais. Isso quando não é executado. E costuma dar lugar depois a movimentos mais e mais e mais e mais radicais, né? Que é a coisa tipicamente moderna. Cada vez você vai para uma direção mais radical. Né? Sim. Ô Luiz, mas isso se a pessoa não acaba sendo executada, né? Como aconteceu bastante na União Soviética, né? Com Stalin, né?
Onde que você muitos tem... intelectuais apoiaram Isso. inicialmente e depois teve uma fuga desenfreada deles porque tava cada um sendo fuzilado atrás do outro, né? É, Não só isso, mas os grandes companheiros de luta dele, do próprio Stalin, depois acabaram também sendo executados, né? todos os bolcheviques, os intelectuais bolcheviques foram executados, né? Agora, sempre tem um que não é executado, que tá escrevendo antes. E esse é o movimento mais difícil de a gente, em geral, perceber. É como ideias fortes, ideias poderosas, isso é inegável, elas vão gradativamente entrando no tecido da cultura e transformando a cultura a longo prazo, né, em movimentos que muitas vezes não são fáceis de perceber. Isso, em primeiro lugar, você tem uma discussão no meio intelectual. Vamos pegar um exemplo bem claro, né? O meio parisiense dos anos 60. Michel Foucault, Derrida, né? Louis Althusser. São intelectuais extremamente radicais, assim, extremamente radicais. Né? Eles veem o Ocidente, a tradição ocidental, a democracia, como pura merda. O mínimo que a gente tem que fazer com isso é destruir. Né? E veem isso como muito pior a vida no Ocidente do que na União Soviética ou na China. Que lá você tem uma ditadura, mas é uma ditadura declarada em prol de um bem universal. Aqui não, o Ocidente é uma ditadura dissimulada. Então, quer dizer, a gente vive sem saber, dentro de uma série de mecanismos dissimulados de controle, de micropoder, de controle da linguagem, etc, 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 de controle da sexualidade, né? E a única coisa que a gente pode fazer é tentar destruir isso. Né? É o que o Derrida chamou de parasita. Tem que parasitar essa cultura ocidental, nossas tradições, porque através desse processo de parasitagem é possível que a gente crie uma coisa melhor. O que é essa coisa melhor? Evidentemente nenhum sabe. Porque eles estão muito mais envolvidos com esse processo de destruição. Essa é uma característica dos anos 60. Né? Eles são extremamente nihilistas e destrutivos. Então, é lógico, aí não tem mais um projeto de sociedade. O comunismo ainda tinha, né? Eles acreditavam, né? Que haveria uma sociedade sem classe, sem propriedade privada e tal. Esses nihilistas dos anos 60 não acreditam nisso. O problema é que as ideias deles começam a entrar, em primeiro lugar, no meio universitário. Né? O desconstrucionismo do Jacques Derrida, por exemplo, ele faz um estrago no meio acadêmico norte-americano. Né? Cria vários departamentos de estudos de desconstrucionismo, etc, etc. No meio brasileiro isso é notável também a partir dos anos 80. Né? Entra no meio intelectual, entra na universidade, entra no meio de formação de pessoas. Jornalistas, advogados, né? Profissionais de todos os tipos que passaram pela universidade vão começar a carregar essas ideias, que muitas vezes não têm nem clareza de onde elas foram construídas. Uma ideia, por exemplo, que surge nos anos 60 e depois ela vai gradativamente entrando na pele, no tecido da cultura, é a ideia de que o criminoso ele é um produto da sociedade ocidental, da sociedade capitalista profundamente ruim, pouco igualitária, toda errada, heteronormativa, heteropatriarcal, etc, etc, né? O domínio branco. O Estado é a encarnação disso e, portanto, o criminoso ele é muito mais um indivíduo em conflito com esse sistema legal corrupto do que propriamente um criminoso. E a ideia da vítima do criminoso ela deixa de existir, assumindo a condição de vítima ao próprio criminoso. Né? Ele é vítima da sociedade, das condições sociais. Hoje essa ideia ela é muito popular, né? Mas nos anos 50, para a maior parte da população, ela pareceria uma coisa completamente louca. Né? E de fato é. Né? A ideia da prisão é justamente para você separar da sociedade indivíduos que são delinquentes, que são indivíduos cujo convívio é impossível. E proteger as pessoas que estão lá trabalhando, estão tranquilamente buscando sua felicidade. E com esses intelectuais, e com toda essa infestação do meio universitário por um determinado conjunto de ideias, você passa a ter gradativamente uma outra visão. Né? A sociedade começa a assumir essa outra visão a respeito
né? E só para citar um exemplo, né? Se a gente fosse olhar para as ideias que circulam no show business hoje, você pegar lá o programa da Fátima Bernardes, o Felipe Neto, esses caras, eles são refém de ideias que eles não sabem de onde vieram, né? Mas que eles repetem, porque parece hoje bonito, parece virtuoso, né? Parece legal, é uma forma de sinalizar a virtude, e por aí vai. E essa filosofia pós-moderna que é uma mistura de marxismo com os nihilistas do século XIX, com uma pitada da psicanálise freudiana, Isso virou. mesmo. Para mim, Uhum. essa coisa do relativismo é a coisa que, para um jovem, é a coisa mais corrosiva que pode ter. Se você desancora um jovem estudante bem intencionado da realidade, você pode implantar na cabeça dele qualquer coisa. Qualquer coisa. Né? Desde as ideias políticas mais estapafúrdias, criando na cabeça dele uma total inversão de prioridades e valores, inclusive no sentido dessa esquerda mais pós-moderna e identitária, que vê que a discussão sobre um banheiro não binário ou coisa do tipo é mais importante do que aquilo que para os marxistas era fundamental, que é resolver a situação do proletariado, né? Então eles não têm Como eu mais tava uma conexão com a reclamando. realidade. E eles acham que são representantes do proletariado com esse papo, né? Isso que é o mais bizarro. Ô Luiz, é que eu tava até reclamando, né, o quanto que no Brasil é pouco se investido na parte de saneamento básico, enquanto, né, a gente investe mais em certas campanhas, né. Não vou dar devidos nomes, né, sobre essa questão, mas eu tava vendo a questão de gastos que complementava, né, 20% do investimento, né, de saneamento básico que a gente gasta no ano em somente uma pessoa. Que eu acho um absurdo isso. Você tira a necessidade básica de um cara Sim, conseguir viver normal, né, que afeta 130 milhões de brasileiros, essa brincadeira, né, o saneamento básico, para investir em uma pessoa na campanha dele. é. Para simplesmente pegar e, não, estou fazendo propaganda. E justificar isso. O pior de tudo é ver amigo meu que justifica isso. Né? Mas, por exemplo, você estava falando, né, sobre tanta questão da parte mais da mídia brasileira, isso acontece tanto na parte cinematográfica também, né? O filme do Joker, nada menos foi do que isso. O cara era patologizado lá com a psicopatologia e pronto, né? Ele é um coitado. Mas não, independente da psicopatologia que você tem, né, até com um psicólogo, isso não te impede, isso daí não te deixa impune de ser punido em si. Porque você deve, né? Você é responsável pelos seus atos. Quando você vai lá, por exemplo, você está embriagado, você não deixa de ser responsável pelos seus atos. Se você causa um acidente com seu carro embriagado, né, você pode ser preso, você pode ser considerado como homicídio culposo, né? Não culposo, doloso. Agora fugiu. Mas, by the way, eu acho um absurdo na maneira como que a pessoa ela quer criar tudo menos falar. Essa pessoa ela tem que ser responsável por aquilo que ela faz. Eu sei que ela tem suas dificuldades, eu sei que às vezes, por exemplo, uma psicopatologia pode dificultar da pessoa interpretar aquilo, mas pelo fato da gente viver em sociedade, a gente tem que estar no mínimo apto a respeitá-la. Se a gente acaba infringindo certos princípios básicos, né, até puxando ponte porque você tinha falado, né, de conseguir manter, saber aquilo que é de fato importante, de extrema necessidade para a população, o que, pegando mais a linha freudiana, é trocar neurose pela psicose, a gente acaba perdendo todo o princípio ético-moral que a gente pode tomar. Acaba entrando numa distopia, eu diria. Rafael está precisando ler muito Vigiar e Punir. Você tem que se desconstruir mais, viu, Rafa? Na verdade, é um velho legado da civilização cristã. Você escolhe o caminho do mal. Se a gente não partir desse pressuposto, não tem civilidade possível, né? A ideia da punição, ela é uma ideia imanente a qualquer civilização humana. E é curioso ver agora a esquerda começar a falar no processo civilizatório, né, diante da ameaça da extrema-direita, quando a ideia de civilização ela sempre foi extremamente hostil a essa esquerda pós-moderna, né? Eles veem a civilização como um conjunto de artifícios
para domar o animal homem, cercear sua criatividade e, enfim, adestrá-lo para esse convívio pequeno burguês. Né? Uhum. Perfeito. Você tinha falado da condenação, o próprio Papa Pio XII, né, em 1949, ele tinha feito uma condenação ao comunismo em si, falando que qualquer coisa devia ser julgado, né, uma coisa assim. Outra coisa que eu acho bem curiosa, extremamente curiosa, é esse pessoal dessa linha, né, a esquerda identitária, pós-moderna, que é, como eu falei, predominante nos cursos de ciências humanas, e que, em suas ideias básicas, é radicalmente hostil à ideia de uma ciência universal. Quer dizer, o que é ciência? Ciência é conhecimento objetivo. O que é conhecimento objetivo? É um conhecimento independente dos sujeitos que o produzem. É um conhecimento que pode ser acessado por qualquer um, né, que tem a capacidade de fazer a leitura, né, das conclusões produzidas por um determinado cientista. Isso é conhecimento objetivo. Ele vale para qualquer um em qualquer lugar. Essa ideia da esquerda de caráter pós-moderno, né, nessa linha Foucaultiana de Michel Foucault, é uma ideia que para eles não faz nenhum sentido. Você tem o conhecimento, ele basicamente poder. Né? Então, o conhecimento como um conjunto de artifícios linguísticos destinado a dominar uma outra pessoa, não havendo nenhum contato efetivo desse conhecimento com a realidade. Pelo contrário, ele é a produção de um grupo. E no caso da ciência ocidental, é a produção de um grupo heteronormativo, branco, destinado a subjugar povos, né, que estão em condições de inferioridade bélica e trazê-los, né, para dentro dessa coisa totalitária que é a civilização ocidental. Então eles não conseguem ver a ideia da ciência como um arcabouço de conhecimentos sólidos, objetivos, etc. Agora, com esse negócio da vacina, né, ou do lockdown, que impliquem medidas de engenharia social de controle sobre todo mundo, quer dizer, o governo vai ter que te vacinar, você vai ter que ficar trancado em casa, eles vieram à loucura. Essa coisa de vacina e de ciência, até um ponto que começou a beirar a chatice. Tipo, imagina esses camaradas pós-modernos, de repente se transformaram todos apóstolos da ciência, né? Não, eu sou da ciência, né? Ou o cientista fez lá um teste, agora tu tem que ficar todo mundo em casa. Eu acredito nisso, eu acredito na ciência. E, evidentemente, eles não sabem do que eles estão falando. Né? Eles passam a confundir ciência com um consenso de um grupo de autoridades, e não aquilo que ciência é, confronto de hipótese em busca de conhecimento objetivo, quer dizer, em busca de verdade. É a própria contradição que está dentro da filosofia deles, que se reflete na forma como eles agem, que é a contradição, a vida como contradição. Não, se você pegasse esse próprio povo, na verdade, que hoje em dia, né, virou um detentor da ciência e tudo mais, se você pega uns anos atrás, a Pfizer era uma das maiores inimigas deles. Você pega ali, por exemplo, grandes empresas assim, farmacêuticas, eles eram inimigos delas. Sim. Falando de toda a experimentação que eles faziam, que era antiético e tudo mais, só que daí, quando se tornou mais, parece, conveniente, começaram a usar aquilo dali como um símbolo, né? É a mesma coisa que um pin, um bottom que você coloca ali na sua camiseta e fala, eu defendo isso. Pronto, acabou. E quem não defende isso também, né? Daí entra toda a parte do coletivismo, né? Negacionista. Você deve ser exonerado. Você deve ser expulso da sociedade. Quer dizer, o questionamento e confronto de hipótese, que são os aspectos mais legítimos da ciência, de repente não devem mais ser aceitos. Né? Sim. Porque senão você vai ser excomungado. Então veja como é isso que eu estou falando. Como esse relativismo radical produzido por um grupo de intelectuais muito coesos em Paris, abriu um terreno que é um niilismo radical, um relativismo radical, e esse niilismo foi preenchido por um tipo de saber que não é nem o saber, mas é completamente totalitário, né? Quer dizer, eu não sei onde está a verdade, eu não sei. Agora você vai ter que acreditar no que eu estou falando de qualquer forma. Né? Ou porque eu sou porta-voz da ciência, ou porque eu tenho lugar de fala, né? Ou porque eu li Foucault. Né?
ou porque eu sou porta-voz da justiça social, ou porque eu sou do movimento decolonial, enfim. E se você não me aceitar dessa forma, você é o quê? Cultura do ódio, fascismo, né? Enfim, reacionário, O essa pior de coisa tudo é toda. usarem o Karl Popper, né, como justificativa para tudo, né? Sendo que ele só pega um pequeno trecho do Karl Popper sem pegar o texto inteiro e completo, né? Não, eu nunca E vi ainda usarem Karl deturpam. Popper, né? Mas Parem seria de Karl bom se Popper. usassem, né? Em geral. Não, eles pegam um pequeno trecho do Karl Popper, então, tipo, ele tem ali, eu acho que um ou dois parágrafos que ele coloca sobre toda essa questão de justificar o seu. Agora eu não vou lembrar qual que é a O palavra. paradoxo É, da intolerância, que isso. é uma parte que tem Ah, no, sim, na sim. verdade, no Sociedade Aberta e Seus Inimigos, Ah. que tem isso, só que eles pegam do paradoxo e deturpam o que ele quis dizer. Isso é Eles pegam uma ótimo. parte. Eles pegam a parte conveniente, que é não tolerar o intolerante. Sim, o que E qualquer acabou. pessoa que se opor à agenda, essa agenda progressista, que é o seu produto da cultura pós-moderna, é um intolerante. Tá? Então, se você questiona, digamos, a cota racial, está questionando, ou questiona a ideia de racismo estrutural por conta das bases filosóficas dela, ou questiona a ideia de que o homem e mulher têm ligações com o sexo biológico. Pronto. Você já é um intolerante, porque você não está aceitando a existência dos outros. Então, essa categoria do intolerante ou da cultura do ódio, ela se dilatou num tal ponto que pega qualquer um, virtualmente, que tenha uma crítica para ser feita. Então, os críticos universais, eles não aceitam, deixaram de aceitar qualquer tipo de crítica. Exato. É engraçado que você está falando dessa parte descolonial, do desconstrutivismo, e eu que sou de Salvador, basicamente a UFBA, o Departamento de Humanas de São Lázaro, é basicamente só isso, né? É a vida. Mas já pegando esse gancho dos intelectuais, porque eu iria fazer uma pergunta sobre se essa questão do papel dos intelectuais para a manutenção de uma hegemonia, entre aspas, né? Pelo menos uma predominância de certas ideologias sobre outras, seria papel, pelo menos na universidade, desses intelectuais ungidos. Porque quando nós vamos. E você já respondeu isso, né? Porque quando nós olhamos para a realidade, olhamos para fora, para o Brasil em si ou em qualquer outro país, parece haver uma disparidade entre o que a população ou senso comum pensa e o que o pensamento vigente da universidade também reproduz. Inclusive, eu vi um estudo esses dias que a USP publicou sobre os resultados da eleição caso o país fosse a universidade. Então, se a USP fosse a universidade, ou se a USP fosse o Brasil, quais seriam os resultados da eleição? E nós vimos que candidatos mais vermelhos, por assim dizer, ou então o candidato mais vermelho, por assim dizer, que é o mais famoso, ele teria em todas as situações, todos os centros, os colegiados, né, teriam uma vantagem, ganhariam no primeiro turno. Inclusive, aqueles candidatos mais à esquerda, radical, que é o mais radical daqueles, tinha mais votos que o Felipe Dávila e o atual presidente juntos. Para você ver que existe uma disparidade entre a realidade e a universidade. Isso eu não estou falando para vocês votarem em X ou Y, eu só estou colocando um dado, né? Uhum. E outro estudo que eu vi nos Estados Unidos, que é a mesma situação, só que não em relação a candidato específico, mas sobre que partidos os professores, eles votam. Então, por exemplo, existe para o centro de pesquisa mais equilibrado entre o republicano e o democrático, e o democrata, são 3 professores para um de professores que votam no democrata em favor do republicano. E na disciplina mais desproporcional, que é a antropologia, a proporção é de 30 democratas para um republicano.
Então, Eu me lembro desse estudo, mas eu pensei que o mais desproporcional era a comunicação, que era 100 por 1. 100 por 1. 100 por 1. Nossa. O que me levou a pensar que os cursos de comunicação são os mais radicais, que são os Não. cursos que vão formar jornalistas. A cabeça do jornalista médio, ela ilustra tudo isso que tu tá falando, né? O que é um jornalista médio que passou pela formação universitária? É um camarada que enfrentou todo esse processo de entrar em contato com as ideias de, em primeiro lugar, de não existe uma verdade objetiva, em segundo lugar, ele tem que lutar por justiça social, em terceiro lugar, a coisa mais importante é a discussão de gênero, em quarto lugar, ele tem que ser mais preocupado com inclusão social do que com realidade. Então ele vai para a redação com essas ideias. E com uma ideia de sinalização de virtude muito forte, né? De que a linguagem, a estética da linguagem dele tem que estar adornada pelo politicamente correto. Isso quer dizer que você já cria um camarada desde aí que é dramaticamente distante do cidadão comum para o qual ele vai falar. O resultado disso é mais do que óbvio, né? É uma população majoritariamente conservadora que não entende mais do que os jornalistas estão fazendo e passam a vê-los com uma série de almofadinhas, né? De pessoas desconectadas do senso mais prático, dos problemas mais práticos, etc, etc, etc. Né? A forma como a grande mídia, com seus jornalistas profissionais, com seu jornalismo profissional, tentou entender essa questão do conservadorismo na sociedade, que foi encarnado pelo Bolsonaro, né, é uma certa base conservadora popular, foi de uma precariedade quase de dar pena. Os caras não sabiam analisar o que estava acontecendo. Né? Eles não sabiam de verdade o que dava sustentação para esse fenômeno conservador. Né? Eles não conheciam nem uma explicação mais sofisticada sobre por que as pessoas são conservadoras. Eles não conheciam os intelectuais conservadores, nenhum, evidentemente, portanto, eles não conseguiam rebater ideias que estavam circulando, né? Ou mesmo dialogar com essas ideias que estavam circulando em meios, né, de direita que começaram a aparecer, como o Brasil Paralelo, essas coisas todas aí. Ou seja, você viu um pessoal, um grupo de jornalistas conversando com eles mesmos. O resultado, portanto, das urnas que a gente viu ontem foi a coisa mais distante, estapafúrdia possível do que os caras estavam falando na redação de jornal, ou estavam torcendo para acontecer. Né? E isso é sim por conta dessa desconexão. Desconexão da universidade, que forma jornalistas, e a realidade que ela deveria servir, se preocupar, entender, mas ela quer simplesmente mudar. Né? Eu sou intelectual transformador. Não tem como transformar nada se você antes não se dedica com afinco, humildade e muita paciência para entender as coisas. Esse é o primeiro passo. Você vai tentar entender, depois você vai cotejar correntes distintas, você vai meditar a respeito e depois você vai ter uma ideia de transformação. Isso vai demorar para acontecer. Mas o que você tem, na realidade, qualquer jovem jornalista de 20 anos, 21 anos que sai da universidade, depois de ter lido Foucault, ele acha que ele pode mudar a sociedade e ter mais compreensão de vida que um pai de família de 50 anos que trabalhou a vida inteira. Não só pode, mas deve, né? É um dever moral ele fazer isso, porque senão ele não está cumprindo seu papel como cidadão Com que ele certeza. deveria ser. Com certeza. Mas, por exemplo, né, essa própria bolha que a pessoa cria impede com que ela tenha acesso a essas ideias diferentes, né? Como aconteceu com uma mulher que foi lá no Flow, né, que estava junto com outro cara, né? Não vou citar nomes, mas, né, que ambos coincidentemente são deputados e não poderia estar ali sentado com aquela mesma pessoa, porque não, senão você se renderia ao fascismo, você estaria concordando com essa ideia toda, né? E toda base do estudo científico, primeiro você tem que abrir o campo, né? Você tem que ter a discussão para depois você criar uma síntese. Se você não faz isso, você não está fazendo um estudo científico, você não está fazendo nada científico, você está só repetindo a voz, né? E eu não falo nem que a pessoa deva mudar de viés político dela, nem de espectro dela. Pode continuar no seu, mas pelo menos se abra um pouco, a estudar um pouquinho fora da casinha, sabe?
se abra ao mínimo de pegar ali algum, por exemplo, Sowell da vida, ou Scruton, ou alguma pessoa ali mais da ala liberal, né? Por exemplo, Mises, Hayek, como aconteceu contigo, né, ô Luiz? Pois é, mas E da mesma forma que, a gente entra no só para problema do princípio, né? De que esses livros não estão acessíveis. só para finalizar, da mesma forma que hoje em dia eu estou muito mais interessante em ler a parte, por exemplo, de Marx, Gramsci, Hegel, Foucault, para conseguir entender, para conseguir pelo menos ter sabe, uma cabeça mais aberta, mais não ficar tão preso somente aquilo que eu acredito, somente aquilo, né? Eu sei que, por exemplo, pode ter sido já refutado e tudo mais, tá ok, mas pelo menos para conhecimento próprio, sabe? Para pelo menos eu não ficar tão fechado no meu núcleo, né? Que eu com meus 17 anos era comunista. Só que depois, quando eu já entrei na faculdade, eu já comecei meio que a me identificar ali com a parte ali mais liberal, né? Até que eu virei ANCAP, né? E depois eu saí do ANCAP, hoje em dia eu sou mais um liberal clássico, mas a questão é que, por exemplo, eu me permiti abrir essa cabeça, estudar um pouco do negócio, né? Então, ter no mínimo isso. Essa, sabe, a defesa um pouco menos erguida. A pessoa não está te apresentando uma ameaça iminente que você vai morrer ali na hora. O cara está te apresentando um argumento diferente do que você está acostumado na sua rede de amigos. Só isso. E outra coisa, Rafael, você tem que. Nesse campo adversário que a gente tem de ideias, você tem que hierarquizar as coisas. Em primeiro lugar, existem diferentes aderências à realidade, ou capacidade de explicação da realidade. Né? Por exemplo, Norberto Bobbio é um esquerdista, socialista, com o qual se pode dialogar, cuja obra a gente deve conhecer. Né? Michel Foucault é um sujeito com todos os problemas de macroestrutura, por assim dizer, da sua obra filosófica, é um autor interessante. Você tem que conhecer algumas ideias e sacadas geniais que ele tem. Né? É diferente de um Derrida, por exemplo, cuja obra é toda composta, em sua maior parte, pelo menos, de empulhação, né? E cuja intenção é predominantemente uma intenção ruim. Né? Marx e os seus primeiros discípulos, eles acreditavam profundamente na ideia de redimir o proletariado. Eles estavam envolvidos com isso. Se você pegar o neomarxismo, que vem depois com a escola de Frankfurt, eles não estão preocupados com isso. Né? Está bem documentado na obra O Teoabismo, né? Como é que os intelectuais de Frankfurt se reuniram para discutir as transformações do marxismo. E essas transformações são basicamente em direção à destruição da sociedade. Quer dizer, o principal é a destruição. Pode ser que surja alguma coisa boa, esse é o processo revolucionário, ele é basicamente um processo destrutivo. E da destruição dessa coisa muito ruim, que é a estrutura de civilização ocidental, pode ser que surja alguma coisa boa. Mas se não surgir, também não faz a menor diferença. Então você vê que você tem interlocutores dos mais diversos níveis. Alguns com os quais você pode dialogar, outros que você precisa desprezar, porque quem não sabe admirar, né? Quem não sabe desprezar, não sabe admirar. E você tem que estar sempre atento. O problema é que o seguinte, há uma hegemonia de um pensamento de esquerda, no meio acadêmico, essa hegemonia é muito clara, e grandes intelectuais que se dedicaram durante anos a rebater falácias do meio esquerdista, como, por exemplo, Roger Scruton, né? Na sua obra lá, Pensadores da Nova Esquerda, que virou depois Todos Fraudes Militantes, eles foram sistematicamente isolados e silenciados. Então, quer dizer, o Scruton estava preocupado em rebater as ideias erradas de Habermas, de Deleuze, de Foucault, de Gramsci, de Althusser, etc. Pegou um por um, leu toda a obra dos caras e rebateu elas numa obra. Quem leu o Roger Scruton da esquerda depois para rebatê-lo? Eu não conheço nenhum. Então aí que tá, tem um negócio muito desproporcional. A gente se preocupa em tentar entender Marx, ou sei lá, Gramsci, ou o que quer que seja. Eles não têm essa preocupação ainda no meio de esquerda. Isso talvez, assim, comece a surgir. Por exemplo, vou citar um exemplo nosso. É quase consenso que o Olavo de Carvalho foi um dos principais elementos intelectuais por trás de uma virada conservadora que aconteceu no Brasil nos últimos anos,
e que ficou muito clara nessa última eleição, com uma bancada conservadora que era uma coisa quase difícil de imaginar no Brasil. É Né? impossível. Com o tamanho. Quer dizer, há uma direita. Né? Uma direita surgiu no Brasil. Por detrás disso, há um movimento intelectual já de preparação. Né? E isso é reconhecido no meio esquerdista, inclusive. Com a enorme papel que teve o Olavo de Carvalho em popularizar desde os anos 80 bibliografia entre nós. Né? O Olavo de Carvalho está falando em Murray Rothbard, em Hermann Hoppe há muito mais tempo. Né? E tentando trazer esses autores para o Brasil. Agora, qual desses esquerdistas que pegou, ao invés de ficar chamando fascista, turbotecno macho nazi fascista, não sei o quê, pegou e leu a obra. Foi lá, vou sentar essa porra dessa bunda na cadeira e vou ler um por um esses livros e vou rebater. Pô. Tem tempo para isso, tem verba de pesquisa para isso. Você tem um cargo estável numa universidade só para fazer isso. Por que você não faz? Prefere escrever um livro de militância política sobre algo que você não se dedicou a conhecer de verdade. Teve um único que começou a fazer isso, eu não sei se você conhece, que é o João César. O bem popular, né? É o João César Rocha, que escreveu uma obra recentemente, é uma obra desse ano, lançada esse ano, em que ele tenta identificar a raiz teórica do movimento conservador no Brasil, do bolsonarismo. E aí ele vai ler o Olavo de Carvalho. O que ele faz? Ele lê duas obras do Olavo, que são os 2 volumes do Imbecil Coletivo. Sabe qual que é a constatação dele? Essas obras foram importantes no seu tempo. Não desmonta elas, não rebate elas, reconhece a importância delas e passa adiante, para falar do fenômeno do fascismo, do bolsonarismo, etc, etc. Eu já achei uma grande coisa que ele foi lá ler. Quer dizer, já houve um avanço na esquerda. Está tentando dialogar com obras de autores conservadores. Né? E é preciso que faça isso. É bom para todo mundo, né? Que haja uma interação melhor entre esses vários campos. Né? Todo mundo sai enriquecido disso. Até, por exemplo, né, você falou, né, foi bom para o seu tempo, né? É a mesma forma que eu identifico a questão no Marx no seu contexto histórico, né? Ele estava ali nos primórdios ali de toda a questão de toda a Revolução Industrial e, de fato, naquela época, né, você pega uma Inglaterra da vida, a pessoa ela tinha uma condição muito precária no negócio. Bem que, por exemplo, né, como psicólogo na área de recursos humanos, hoje em dia a gente sabe por meio de estudos que quanto mais motivado um funcionário, melhor ele trabalha. Então, se o funcionário ele tem certas condições ali boas, tem um plano de saúde, plano odontológico, né? Quanto mais, né, bem de vida, menos preocupado ele está com suas questões básicas de sobrevivência, melhor ele vai trabalhar. Porque ele sabe que, na verdade, aquele trabalho ele é recompensatório. O que na época ali onde estava mais acontecendo a parte do Marx, né, pelo menos ao meu ver, né, e é muito bem ilustrado em várias séries e por aí vai. O problema é que a pessoa tinha quase nada. Ela ganhava quase nada, tinha quase nada, não tinha nenhuma regalia, tinha que fazer o bem bom, né? Como eu falei, eram os primórdios, né? O capitalismo estava caminhando naquele tempo ainda. E a gente acabou evoluindo, se adaptando, onde que hoje o RH, né, vê a importância desses recursos e isso faz com que o cara produza mais, né? Produzir mais não é você ficar parado ali, né? Até o Charlie Chaplin fica pegando aquele negócio lá, né? Escutando o trabalhador, né? Não adianta. Se você dá alguns incentivos para Talvez na ele, China, né? Eu acho que o lugar em que o trabalhador é mais chicotado é na China. O proletariado que é isso? chinês. Esse ano 50, 60 assim não aconteceu nada lá, tá? Não aconteceu nada, foi tudo lindo, maravilhoso. Foi tudo que na verdade você aprende assim nas faculdades, tá? O grande movimento para frente, você tem que entender que foi uma coisa fenomenal, não morreu ninguém, mal é um Não, anjo. se morreu são acidentes necessários, né, para a construção do bem maior, que no caso é essa China atual, né, que é basicamente Sim, capitalismo com um governo totalitário.
Sim. E até para complementar o que Rafael está falando, da importância dos clássicos para a sua época, mas também muitos intelectuais de esquerda atual, é muito importante que nós que não temos a mesma visão de mundo deles, conheçamos, porque eles também são muito bons. Por exemplo, o Deleuze, a visão dele, o Deleuze, né? Não sei como é que pronuncia, mas a Deleuze. visão dele de Nietzsche é, é muito usada até hoje. A questão do niilismo ativo, passivo, etc. Então, até para hoje em dia, é muito importante que nós conheçamos isso. Uhum. Assim, e há muitas obras de mapeamento dessa transformação das ideias de esquerda até elas se transformarem em ideias hegemônicas. Eu faço um trabalho bem ativo de tentar encontrar essas obras. O problema é que o campo da esquerda, o campo teórico, as discussões internas do movimento esquerdista, que geralmente estão confinadas a um ambiente intelectual bem fechado nas universidades, elas se transformam numa velocidade radical, né? Que é um elemento dessa coisa da crítica a tudo quanto existe, né? Então você pega no próprio meio brasileiro, que os anos 70 era Marx e Gramsci, predominantemente nas humanidades. Eu estou falando das humanidades, né, em geral. Aí Uhum. depois com Paulo Freire e um pouquinho mais tarde com o próprio Fernando Haddad, Mariana Chauí, você tem a descoberta da Escola de Frankfurt. Né? Que isso é o quê? Pensadores, como eu falei, extremamente radicais. Extremamente radicais. Isso durou pouco tempo. Depois veio esse pós-modernismo francês, né? Aí se troca pelo ambiente parisiense, porque é uma coisa mais culta, só que é uma coisa extremamente erudita, fechada, é uma linguagem circular, esotérica, que beira o niilismo aberto. Então, aí isso dura pouco tempo, é preciso substituir por uma coisa mais concreta, que dê orientação para as pessoas. E é aí que vem essas últimas ondas, que são os movimentos identitários dentro da universidade, né? Que vem principalmente, no nosso caso aqui, dos Estados Unidos. Né? Quando você começa a falar no feminismo, da Judith Butler, né? Na teoria racial crítica, que é um derivado do marxismo, no Inteleccionalismo, né? decolonialismo, o movimento queer, etc, etc. É o que a gente está vivendo hoje. Né? Essa coisa do decolonialismo, que é a última moda, né? E não tem ambiente que abrace moda com mais rapidez que esse ambiente intelectual. Né? É mais rápido que um jovem adolescente quando sai um conjunto musical novo. O intelectual na universidade ele abraça a moda com muito mais rapidez. Então essa coisa do decolonialismo ela começou a ser absorvida em todas as revistas. Eu sou parecerista de um caminhão de revista na universidade, acompanho, participo de bancas, né, de discussões bibliográficas, etc. E de repente fica uma coisa infestada, só se fala nisso. De forma que não falar nisso também, né, você já é. Você Deixa. ficou para trás, né? Você não tá mais na moda, você ficou para trás. E o que é o decolonialismo? Basicamente é um sistema teórico segundo o qual toda a construção cultural, filosófica, moral, científica do Ocidente é um artifício de poder destinado a subjugar povos mais fracos, e você precisa jogar isso no lixo. A literatura, né, as belas letras, tudo, a música, toda essa herança cultural precisa ser jogada no lixo, objetivamente destruída, desconstruída, para que você possa dar voz aos excluídos da história. Né? Então não é uma coisa vista concomitantemente. Você pode dar voz para os excluídos, mas você não precisa destruir sua herança inteira. Né? Do ponto de vista do decolonialismo, essa destruição ela é um elemento fundamental. E você tem que ser assim, né? Para ser um cara descolado. O famoso copy e replica, na verdade, né? Eu vejo muito que tem isso aí, até no próprio empreendedorismo brasileiro, né? É um pouco empírico da minha parte falar isso, mas né, que eu vejo muito aqui na minha cidade, onde que alguma coisa deu certo, deixa eu replicar ela. E Porque se deu no meio certo, vai dar empírico certo. tem que dar certo porque tem que render algum dinheiro, tem que dar consumo,
As pessoas têm que vir procurar. No meio acadêmico, não. Deu certo parecer descolado, Aparecer parecer na mais Globo. original. Hã? Aparecer na Globo. Ser convidado, né? Uma inserção intelectual, né? Em algum desses programas metidos a cult, da Fátima Bernardes, né? Pra falar. É. O problema deles também é que eles confundem muito a realidade com a teoria em si, né? Então, diferenciar o que é a realidade, que é o sofrimento de algumas pessoas, com a teoria, que é o que é que explica esse sofrimento, é chave para poder diferenciar o intelectual ungido daquele que realmente quer conhecer a realidade em si. O Olavão, né? Pessoal, vou falar bem claramente. Assim, a gente precisa redescobrir o Olavo, viu? Porque a despeito daquele catolicismo empedernido do Olavo, que hoje me soa quase como uma coisa estilosa, para ser bem sincero, a quantidade de autores importantes que ele tirou do ostracismo, a quantidade de obras que ele trouxe para o debate público, a quantidade que ele ampliou o debate político no Brasil, a interpretação que ele deu para a ciência política, né? A compreensão que ele tem da psicologia e da formação da personalidade humana, do processo de autoeducação, é tipo um manancial de saberes gigantesco, cara. Que se você não tentar entrar em contato, você simplesmente está perdendo tempo. E ele tem uma interpretação para esse fenômeno da modernidade que é fantástico, que é o intelectual em estado de paralaxe cognitiva. Quer dizer, a partir do momento que ele começa a entrar nesse universo teórico, ele entra naquilo que se poderia chamar uma segunda realidade. É como se o universo de palavras passa a ter determinadas ligações lógicas que não precisam mais se submeter ao teste da realidade. E ele começa a se sentir seduzido por aquilo e passa a viver nesse universo que ele criou, que não explica mais as coisas mais evidentes do mundo dele, né? E ele trabalha isso desde o começo da modernidade, né, com René Descartes, e vai vindo e mostrando como isso de fato acontece, e nos últimos tempos como isso chegou em níveis estratosféricos. Né? Porque aquilo que o camarada, é o que eu falei, o camarada, na teoria lá, ele é relativista, acredito que não tem verdade nenhuma, e na prática ele reza a missa para você sobre tudo que tu tem que fazer, porque ele sabe todas as verdades científicas do mundo. Isso é o fenômeno então, que ele chamou de paralaxe cognitivo. Para mim, explica tudo. Não Eu conhecia, concordo não. completamente. Né? E vai vir muita coisa ainda, né, do Olavão, porque são 600 aulas gravadas. Eu me matriculei para assistir, né, porque eu sou muito curioso. Assim, bom, vou ver. Né. Há coisas que fogem do meu espaço de compreensão, né, quando ele entra, por exemplo, em discussões sobre filosofia escolástica, etc, coisas mais... Né? Mas há outras que são elementos da filosofia que visivelmente vão ser aproveitados ainda. E estão sendo, né? Estão sendo editados na forma de livros, e tudo isso vai precisar ser consultado uma hora. Não são livros que vão ficar ociosos. Né? A leitura que ele faz de Maquiavel, a leitura que ele faz de Husserl, de Mário Ferreira dos Santos, né? Enfim. Tudo isso vai ajudar a mudar muito ainda o debate intelectual brasileiro. Né? O Olavo está começando a aparecer. E as pessoas descobriram que realmente tem alguma coisa ali que merece ser lida. Né? E agora vai estar permitido ler, né? Agora que Que ele a poeira morreu. tá baixando, o pessoal vai dar mais atenção. Né? Falar, não, leia o Olavo. Não, é terraplanismo. Né? Sei lá, terraplanismo. Não vou ler. Né? Eu vou ler Foucault. Aí tá beleza. Isso daí eu vejo um grande problema, até, por exemplo, né, falar da minha parte, né, psicologia, que eu vejo muito normalmente durante a universidade que a gente acaba criando panelinhas de abordagens. Então, por exemplo, a gente tem diversas abordagens, tem a humanista existencialista, tem a
abordagem do dramaturgo, né, do Moreno, daí tem ali a abordagem psicanalista, psicologia analítica do Jung, tem behaviorista, a que eu sigo, né, que é a cognitiva comportamental, né, do Arnold Beck. Então a gente acaba criando panelinhas dessa forma, né? E, por exemplo, uma panelinha behaviorista, ela nega muito, né, na filosofia psicanalítica, né, do Freud. Só que eu fico imaginando, cara, não custa nada ler, sabe? Se tá bem fundamentado o negócio e o que eu falo, né, o que eu defino como uma abordagem. Abordagem é tudo aquilo que, na verdade, você chega e fala, aquela pessoa tem uma depressão e ambos vão chegar nos mesmos pontos, que a depressão é igual, né, para todas as abordagens, tem que concordar entre si, e buscar o mesmo fim, né, para todo o tratamento psicoterápico, é uma abordagem, acabou. Vale a pena ser lido, vale a pena ser estudado, até pegar, por exemplo, a gente não pode misturar teoria, né? Então, se você pega a teoria da TCC, começa a misturar muito com o behaviorismo e tudo mais, se você não tem um estudo muito baseado sobre isso, acaba virando uma omelete ali de várias coisas. Mas se você pega ferramentas, né, por exemplo, emprestadas, que existem sim ferramentas ali de cada abordagem, e aplica na sua, você não está fugindo de todo o seu princípio teórico, mas você está utilizando coisas que podem, às vezes, dinamificar, né, toda a sua entrevista, todo o seu atendimento, que é o que eu viso usar. Então, como que eu posso dizer? É parar de, né, só para finalizar, de deixar muito reduto, né, toda a ideia sobre aquela pessoa simplesmente por aquela ideia que você discorda. Então, como você tinha citado, o Olavo é terraplanista. Calma, cara. Você falar que, tipo, todos esses anos que ele desenvolveu ali conteúdo, né, tava estudando e tudo mais, você reduz a um cara ser terraplanista, pronto, acabou, descarta toda a ideia dele. Desculpa, mas isso é ignorância. Porque tem muito que estudar, né? Você pode não concordar com o cara. O cara, na sua concepção, ele pode ser um terraplanista, ok. Mas não é todo o embasamento teórico do cara. O cara não trabalhou só nisso, né? Se é isso que você acredita. Né? E já, assim, pegando um gancho, será que existe uma resposta para essa desproporcionalidade no ambiente acadêmico de hegemonia de certas ideias e rechaçar outras ideias? Será que existe uma resposta viável para isso? Então, essa é a pergunta que eu quero começar a responder de forma mais séria a partir do ano que vem, né? Com um projeto de pesquisa para pesquisar isso. Comecei a minha pesquisa acadêmica com o começo da modernidade no Brasil, através do pensamento jornalístico, através de autores ali que vão do Hipólito da Costa até José Bonifácio, né, os arquitetos dessa coisa que a gente chamaria de iluminismo brasileiro. Uma vez na Amazônia eu comecei a pesquisar a história dos intelectuais amazônicos e como é que eles construíram uma noção de Amazônia que se tornou importante. E abandonei esse projeto meio na metade para começar a tentar entender essa questão universitária, que foi uma coisa que começou a me obcecar demais, né? Que é por que os professores universitários pensam como pensam e por que sempre pensam dessa forma. E aí é claro que eu começo o trabalho normal, num terreno desconhecido ou parcialmente conhecido, que é tentar buscar fazer uma exploração preliminar do que existe, e não existe muita coisa, porque a universidade não estuda ela mesma de forma crítica, ela critica tudo, né? Mas nunca o próprio papel dos intelectuais, que são os críticos universais da realidade. Comecei a ver, então, a primeira coisa que eu fiz, né? Quem são os intelectuais mais importantes nas humanidades, lá nos anos 70 e 80? Quais são as correntes ideológicas com as quais eles estão identificados? Que obras que foram traduzidas e geraram muita expectativa no meio acadêmico? O que era publicado nas revistas? E aí já começa a aparecer para mim uma maioria muito espalhafatosa de marxismo e gramscismo, né? Quando o Gramsci foi traduzido do italiano para o português, nos anos 60, ele foi visto como uma oportunidade dos intelectuais abraçarem um discurso de esquerda, extremamente esotérico,
fugindo ao mesmo tempo da censura que havia, evidentemente, né, da militar. Então o marxismo acabou se transformando na Universidade Brasileira em 60 e 70 numa espécie de segunda língua à esquerda, que podia então falar livremente em materialismo histórico, em intelectual orgânico, em bloco hegemônico, em mudanças moleculares, essa coisa toda, né, da linguagem gramscista, sem ser atazanada pelos milicos que evidentemente não entendiam disso. Então isso criou uma coisa muito forte. Intelectuais como Fernando Henrique Cardoso, né, e o futuro ministro do Fernando Henrique Cardoso, como Francisco Effort, que eram intelectuais muito prestigiados, eram marxistas, tá, de formação, de uso bibliográfico, tudo. Então essa foi a primeira coisa, quer dizer, existe realmente um predomínio marxista. E quando muitos intelectuais, que estão principalmente na USP, se juntam ao pessoal da teologia da libertação, ao pessoal dos sindicatos, aos sindicalistas do grande ABC, para formar um partido no Colégio de Sion, que é o PT, né, em 1979, você tem sim a fisionomia de um grupo de intelectuais que quer ser um intelectual orgânico para interferir ativamente na transformação da sociedade, começando pelo meio cultural. Então eles já entendem que a ocupação da cultura ela é um elemento central, né, dessa mudança da sociedade para o socialismo, que é uma aspiração concreta desses intelectuais. Então, de fato, tem aí um início de uma conquista de espaços que, do meu ponto de vista, foi extremamente bem sucedida, com essas diferentes correntes intelectuais que vão se sucedendo, sempre com um pé na velha dialética materialista, né? Sempre com um pezinho lá no Marx. Por mais que se afastem, elas voltam. E como a dialética, essa coisa da dialética negativa, ela é basicamente a crítica de tudo aquilo que existe, sempre existe pano para manga, né? Para você continuar fazendo esse exercício, né, de bater em todas as estruturas possíveis, radicalizando cada vez mais. Né? Radicalizando cada vez mais. Enfim, nessas direções cada vez mais excêntricas que a gente está vendo, né? O que ficou nítido no último momento é justamente essa desconexão aí sim radical, né, entre o meio acadêmico universitário e a população como um todo. Então isso começou a ficar visível. E o intelectual começou a perder essa aura, né? O cara que está na universidade produzindo ciência passou a ser visto como um engomadinho socialista com ideias equivocadas. Mas isso é claro, eu falei, é uma coisa que tem que ser investigada. Então o que eu fiz além desse estudo exploratório? Eu peguei os anos 80 para começar e comprei tudo que eu consegui encontrar, né? Florestan Fernandes, Marilena Chauí, comprei os livros do Fernando Haddad, comprei os livros do Tarso Genro, comprei os livros dos petistas obscuros que tinha naquela época, que ajudaram a montar o partido, né? Eu acho que os tiozinhos do sebo deviam dar risada de mim. Quem que é esse maluco que tá comprando essas obras que ninguém, né? Ninguém vai ler, mas alguém precisa ler. Precisa ler para ver como é que eles começaram esse processo de ocupação. E conseguiram levá-lo numa direção que deu certo. Não é à toa, todos estão em posições de destaque hoje em dia. Xiaoyi é considerada a maior filósofa do Brasil atualmente. Não, ela fez parte do meu processo acadêmico de ética. É. Então, por mais que eu não concorde, mas ela fez parte, sabe? Então, tipo, eu tive que estudar ela, querido. E é o que é importante, né? Sai um pouquinho da bolha. Né, ela tem um livrinho História da Filosofia que 60% é marxismo, né? E que é base nessas introduções à filosofia que existem nos cursos de graduação, né? Sempre tem lá a introdução à filosofia. O professor pega e mete Marilena Chauí. Convite à muito filosofia. nada a ver. Tem uns 5 livros aqui na biblioteca. A área de filosofia é metade Xiaoyi. Pois é, cara. Então... É que você tem que entender, cara, que existe uma importância. Que existe um ódio pela classe média, né? Como já dizia. Gente reacionária. Né?
tem um ódio da classe média. E ela é ricaça, né? Ela. Desculpa, mas classe média, ela é rica. Sim, ela é Tem rica, grana. sem dúvida. Né? A Maria Xavier tem muito dinheiro. É um Cara, absurdo um cara que já tem 3, 4 TVs na sua casa. É inaceitável, né? Que é a média da classe média, né? É melhor gastar viajando para Paris, né? Morando em Paris, só com uma TVzinha. Com coisa certeza. básica, coisa básica. Uma novidade está no ar. O clube de leitura do Damas de Ferro finalizou a leitura do livro Origens do Totalitarismo e já vai começar a leitura do próximo livro da autora Deirdre McCloskey, Why Liberalism Works. Este é um livro 100% traduzido por nossa equipe do Traduzindo a Liberdade. Então, se você quiser saber mais e ter acesso ao livro, além de discutir mensalmente as ideias que a autora traz, entre no nosso site damasdeferro.com.br e participe de nosso clube. Te esperamos lá! Foi muito bom o papo aqui que a gente teve. E queria saber o que é que você pretende fazer. Você falou do seu projeto de pesquisa novo, de sua linha de pesquisa, mas se algo a mais, algo no meio de divulgação também. Eu sou o coordenador de um programa de mestrado aqui na Universidade Federal, portanto, estou saindo desse processo de coordenar e vou me dedicar mais ao esforço acadêmico, propriamente dito, né, de estudo. Tem um grupo de pesquisa chamado Liberalismo e Desenvolvimento, é um nome tortuoso. Liberalismo e Desenvolvimento na Amazônia, o objetivo é pegar o pessoal disperso no meio acadêmico e chamar, tem um espaço aqui para a gente dialogar. Basicamente é o pessoal que não compactua com o coletivismo. Né? Roraima é um lugar muito interessante para isso, mais que o resto do país, porque Roraima é um estado que vê de perto o socialismo, vê a migração em massa venezuelana passando por aqui todos os dias, os venezuelanos aqui que trabalham em posições todas de proletário, de faxineiro, de pedreiro, clamam para que os cidadãos locais não votem em governo de esquerda, porque eles sabem, eles sentem na pele isso, os danos da demagogia política. A gente experimenta, então, aqui em Roraima, os ecos do socialismo das formas as mais variadas. A gente acabou o Estado deu 75% de votos para o Bolsonaro por conta desse motivo. Mandou para o governo do Estado e para o Senado representantes do agronegócio. Todos os deputados federais foram de direita, né? Os deputados estaduais, só um de esquerda. Ou seja, é uma coisa... É um fenômeno à parte, né? Vocês vão de concordar. Num lugar pobre. É Roraima. Um lugar pobre. E isso se faz sentir na Universidade de Roraima, né? Que é uma universidade cujos cursos de humanas, evidentemente, têm esse contágio natural, né? Mas que é uma universidade que tem uma maioria conservadora. O que me leva a pensar em transformar a Universidade Federal futuramente, essa é uma ideia que eu venho tendo, num ponto de referência de pensamento conservador, liberal, assim, um espaço fora da curva, que seja capaz de abrigar essa discussão e que, por um processo de contágio, mostre para outras universidades federais que isso é possível. É possível você ter uma universidade federal majoritariamente, né, de direita, liberal, conservadora, libertária. Essa é uma expectativa que eu tenho para alguns anos à frente. Em termos de pesquisa, é isso que eu falei para vocês. Eu quero estudar as raízes de uma hegemonia intelectual que se colocou no ambiente acadêmico brasileiro, principalmente nas ciências humanas, e que, para mim, está muito ligado à USP e ao PT. Essa simbiose que existiu lá no começo dos anos 80. Vai ser muito interessante a gente ver os frutos que vai colher
os frutos intelectuais que vamos escolher dessa procura, né? Dessa pesquisa, desse movimento em prol de ideias, da pluralidade de ideias, de conhecer mais esses autores e tal. Ô Luiz, teria algum ponto assim que você gostaria de complementar mais de tudo que a gente conversou hoje, que acharia interessante falar, ou que você teria em plano de falar? Ou se a gente abordou tudo? De agradecê-los pela oportunidade de falar, elogiar também o nível intelectual que vocês alcançaram e a iniciativa, que é muito importante para todos nós, e esperar que isso realmente vá para frente. Vocês consigam, assim como fizeram comigo, desencavar esses camaradas que estão espalhados por aí fazendo trabalhos de formiguinha. E eu conheço vários. Conheço na Universidade Federal Santa Maria, que adorariam falar com vocês. Conheço um que na Universidade Estadual de Londrina. Então, quem sabe você reunindo essas experiências, né, seria uma forma até vanguardista de vocês pensarem como é que a gente pode retomar a universidade na direção de transformá-la com um ambiente de liberdade. Né? Vocês podem ter um Seria papel muito perfeito. importante nisso. A gente já Passando o começou. contato, a Exato. gente. Show. Eu amo conversar esse tipo de conversa. A gente começou já com uma pesquisadora na área de literatura, que a gente falou da parte de libertação, a gente já conversou sobre um amigo nosso que também faz essa pesquisa na área do totalitarismo. E a gente vai juntando esse pessoal assim, vai criando um negócio legal. É tirar as ideias da espiral do silêncio, né? Mostrar que, enfim, que a vida acontecendo. Claro. E você teria alguma indicação de livro, material sobre esse assunto para passar para o pessoal daqui? Não, o livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Para os nossos ferrinhos? Vou ser terraplanista. Vou ser terraplanista. Já que a gente tá aqui usando da liberdade, vou ser bem terraplanista. Só leia o Imbecil Coletivo. Né? Leia os 2 volumes do Imbecil Coletivo. Pronto. Os 2 Tranquilo. volumes. Vai lá ler. Tem alguma rede social, alguma coisa assim que você utiliza, que as pessoas podem entrar em contato contigo? Por favor, né? A gente não pode esquecer disso. Não, eu uso o Instagram para coisa pessoal, né? Para brincadeira. O meu espaço acadêmico é o meu site da academia.edu, academia.edu/Luiz Munaro. Eu não uso ainda a rede social. Eu estou mais envolvido com um trabalho de pesquisa bibliográfica. Quando eu tiver resultados de verdade, eu começo essa coisa de rede social, porque isso daí já vai demandar tempo, você fica viciado na coisa e não é o meu momento ainda. Né? Uhum. Daqui a pouco a gente já vai ver Luiz, intelectual público, ao lado dos grandes aí. Pode ser, pode colocar lá. É Luiz Murano @ mesmo? Luiz Munaro. Luiz Munaro. Vai me transformar em Murano, ou como é que é o outro lá? Munero. Não era. Era uma coisa mais estranha. Só... Olha, eu entendo seu sofrimento. Naruto, sei lá. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Rafael, pela presença de vocês, pelo papo que foi muito, muito enriquecedor, muito bom e muito aprendizado, né? E muita esperança para o nosso ambiente acadêmico e intelectual que a gente vai desenvolver ao longo dos anos. No próximo ano, se Deus quiser, vamos já crescer uns 10%, uns 20%, não sei, quem sabe. Deixa eu agradecer pelo menos também. Ô Luiz, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, ter participado, de ter tido todo esse debatezinho. Não foi bem um debate, né? Foi mais uma conversa. Mas de toda essa interação de ideias que eu achei muito legal. Né? Eu vi sua palestra lá, tinha achado interessante também. Daí deram a ideia, né? Vou convidar o Luiz também para vir para cá. E eu já tinha pensado também nessa questão, só faltava contato. Eu adorei falar com vocês, estou sempre à disposição e parabéns pela iniciativa. Se precisarem de mim, estou sempre às ordens. Muito obrigado. Valeu, Muito obrigado. pessoal. Até E um mais. abraço para vocês.